senso crítico apurado, conhecer outras culturas, novos olhares, desenvolver cidadania e criatividade. Esses são apenas alguns dos benefícios da leitura. No programa de hoje, nós estamos discutindo as estratégias que podemos utilizar para incentivar o hábito de ler, e este é o segundo bloco do Educação. Falando em senso crítico, num dos seus livros, Suzana, você fala da importância de desenvolver rodas de leituras para poder formar o senso crítico. Explica um pouquinho essa ideia para a gente. Quando você lê, na verdade, você desenvolve o senso crítico, porque a leitura é uma janela, né, para um mundo muito amplo. Ela permite que você desenvolva uma amplitude de percepção do mundo, né? E a leitura da literatura, principalmente, né? Então, é claro que a leitura desenvolve o senso crítico. Porque, vê se eu estou errada, mas eu acho que você também quer dizer o seguinte: como você tem essa associação com vários personagens, né? Você se identifica com personagens, então você vai tendo vários olhares de mundo. Seria isso também? Quando você lê uma história, por exemplo, né? Você, na verdade, você está lendo uma história que acontece com uma terceira pessoa, mas, de alguma forma, você está ali, você está vivendo essa história. Você pega as dores da pessoa, a felicidade, tudo. Exato. Aí é um outro mundo, você alcança outro mundo, consegue perceber e consegue também se ver melhor. É uma forma também de autoanálise. É com o personagem, mas não é só com ele, é com você também. Ela opera uma coisa dentro de você. Né? As emoções, né? E é tão mais a detalhado, fantasia. né? Tudo é tão mais detalhado, a emoção que se passa na cabeça dele. Exato. Claro que eu adoro audiovisual, eu sou apaixonada por cinema, por televisão, enfim, adoro. Mas o livro tem essa coisa, né? O cara, ao pegar um copo d'água, pode existir toda uma avalanche de pensamentos nele. Que no audiovisual nem sempre dá para detalhar, assim. Dani, e a roda de leitura, com a roda de leitura, o que acontece? Nas rodas de leitura, todos leem o mesmo texto, tá? E todos comentam o texto. Claro que a leitura nunca é a mesma para cada um. Né? 2 ou 3 pessoas que se reúnam para ler o mesmo texto, elas vão ter percepção diferente da mesma história, da poesia, do poema, do que for, né? Até de um filme que você... Né? A gente lê o cinema, né? A gente lê um filme, né? Baseado nisso que está falando, às vezes eu faço com eles, eu falo, agora vamos ler o livro, mas vamos ler só as figuras. Não é para eles ler, para ler a figura. Eles vão contando a história dele, é só a imagem. E daí ele vai criando uma história e fica bacana, bem bonita. Que legal. Cada uma é diferente da outra. Ainda mais quando é as crianças que contam, poxa, fica muito bonito. E também é interessante quando a leitura serve para você... exatamente isso que você falou, desenhar. Quer dizer, você lê um texto, você pode desenhar a história. Isso. Você pode pintar, você pode ler um poema e pode colocar música no poema. Pode isso é a melhor coisa, você interpreta, você bota outras artes na escrita. Exato. Cabe tudo na literatura. Você fala também que é um desafio, mas que é algo muito importante, levar a leitura, levar a literatura para as comunidades. É um trabalho que o Lequinho já faz, depois eu pedi suas dicas. Mas quero ouvir as suas dicas. Suzana, que dicas você daria para pessoas que estão com essa vontade, moradores de comunidade ou não, mas que querem levantar essa bandeira, que levantam essa bandeira e que querem levar a leitura e a literatura para as comunidades? A primeira, eu acho que tem que colocar os livros ao alcance deles. Tem que ter livros por perto, tá? Seja na biblioteca, nas casas, se puder haver doação de livros para as pessoas poderem levar para casa o livro, ter um objeto perto, eu acho isso importante, tá? E acho também que essas atividades que levem a reler um livro, que provoquem de alguma forma um outro tipo de arte, como acabou de dizer, né, ela acabou de falar, né, que levem você a trabalhar de uma forma mais plural, de um modo mais dinâmico, né? Recitais de poesia, leituras de poemas. Lequinho, fala suas dicas. Ela falando isso, eu lembrei que a gente também tem uma forma de divulgar a nossa biblioteca, que a gente leva a leitura
dentro da casa das pessoas, sem elas perceber. A gente bate na porta, ela fala quem é, aí a gente aparece lá. Pô, viemos contar história pra vocês. Jura a que você faz entra, isso? Foi faz a hora, interessante. Ai, que e a gente legal. começa a contar a história. E dali a gente divulga a biblioteca, fala... E como é que é a reação das pessoas, Lequinho? A gente Geralmente já pegou o pessoal a gente ri. dormindo, a gente dormindo e nem tomou café. A gente, primeira coisa que eles foi ouvir história. Que trabalho maravilhoso que você faz, hein? Parabéns. Já há quanto tempo você faz esse trabalho? Eu comecei com 2014. Em Sendo 2014. que eu tenho parceiros que já atuam nessa área há muito tempo, entendeu? Aí dentro da comunidade a gente começou a partir de 2014. Então, você concorda com a Suzana nesse sentido? Essa é a dica, é levar livros para as pessoas e também a criatividade, né? Quer dizer, tocar na casa da pessoa para contar uma história, que coisa legal, né? O isso é um bom acampamento meio. literário. Bacana. São, A quer dizer, pessoa é obrigada a parar, né? Para aí, para Quando tudo e agora vamos ouvir. Muito Verdade. bom. E aí, dali teve algumas pessoas que a gente aproveitando, a gente viu que tinha muita criança num beco assim, a gente parava ali, contava história. E já vai e mostra entendeu? sobre. E mostra, dá alguns livros para eles também, entendeu? Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Gabi, qual o livro que você mais gosta? Qual é o estilo de livro que você mais gosta de ler? Eu acho que é os livros que nós nos identificamos. Mas o que você se identifica? Romance, ficção científica, terror, de repente uma história assim de suspense ou policial. O que você gosta? Eu acho que os meus preferidos são cotidiano. em Cotidiano geral. mesmo. Pra você. Que tem muito a ver com a adolescência, né? Exatamente. Você estava falando aí de adolescência, que a adolescência é difícil. Por que você acha a adolescência difícil? Eu acho que é mais isso tudo de ter um padrão, de você ter que seguir como se fosse, sei lá, ter um grupo, ter que falar sobre tal assunto. Sempre vai ter pessoas que vão ter opiniões diferentes. Roteiro pronto, né, Gabi? Não existe, porque a vida não tem roteiro pronto. né? Exatamente. Você não vai saber o que vai acontecer. Mas a gente tem essa mania, né, Suzana? Enquadrar todo de mundo. enquadrar as pessoas. E aí eles saem da infância, que eles tinham regras, obviamente, mas que eles não tinham que enquadrar a personalidade deles, eu acho, assim. Tanto quanto na adolescência, né? Você tem que decidir para onde você vai, aí de repente você começa ali no segundo grau, que ainda não é o seu caso, aí você já tem que decidir qual é a profissão que você vai ter pro resto da vida. Muita pressão. Né? Que tipo de mocinha você quer ser, que tipo de rapaz você quer ser. Você sente muito essa pressão? Ainda não. Eu vejo mais com pessoas que são mais velhas do que eu, que ficam meio que surtando, porque... eu tenho que descobrir qual faculdade eu vou, o que eu vou fazer, sendo que nem sabe. Um dos baratos da literatura que eu acho, não sei como é que você vê, mas vocês veem, né? Mas assim, eu vejo que é que ela te ajuda, quando vocês criam uma história, é uma forma de você escapar desses roteiros, dessas molduras, né? É o Que seu querem te refúgio. enquadrar. Escrever história, escrever poesia é um modo de sair fora. E falar nisso, você trouxe um livro. Mostra pra gente o livro de poesia que você trouxe. Você escreve pois é, eu poesia escrevo também. poesia, Mostra pra escrevo gente. Para crianças, escrevo ensaios. Esse livro é um dos meus... Eu não publico tanto, mas publico com alguma coisa, né? E esse é um livro, por exemplo, de poemas de amor, né? São Mostra a poemas com capa fotos. pra câmera 2 ali. Isso, Aqui. dá uma seguradinha aí, enquanto você O fala com a amor é gente. vermelho. E é um livro pra que faixa etária? Para adulto, Pra adulto. Mas jovem você adulto, mas eu você acho que poesia dá. pra criança Mas eu escrevo também? para criança também, poemas para crianças. Às vezes os poemas são musicados. Para adolescentes também, contos, histórias para jovens, né? Você sabe uma coisa que eu acho interessante? Aí eu queria ouvir também da Gabriela e do Lequinho, que eu já ouvi dizer o seguinte, que as crianças e adolescentes gostam muito de poesia. E isso foi uma coisa que, assim, me espantou um pouco. Por quê? Porque a gente escuta, assim, que adulto, eu escuto muito adulto falar, não entendo poesia, não gosto de poesia. O que acontece? Muda a cabeça? Vocês têm isso? Você gosta de poesia? O pessoal lá gosta de poesia? O pessoal gosta muito. Inclusive, por isso a gente tem uma ideia de fazer um concurso de poesias. Mas assim, não é uma coisa bem fechada. A criança e o adolescente vem,
joga uma palavra, um texto, o que eles quiserem, seja uma coisa livre para eles. Não uma coisa assim, bem, como posso dizer, bem fechada, assim. Não, eu sei, cheio de regras. É uma coisa de espontaneidade mesmo. O pessoal tá lá. Porque lá, quando a gente lê para eles, aí depois tem um momento que é a hora deles lerem e a gente fica ouvindo. Mas, Lequinha, é nesses ambientes que a gente cria. Não tem como alguém criar dentro de um quadrado, né? Preciso falar, pensa fora da caixinha, né? Que fala. Tem como você ser criativo se você não for espontâneo. Verdade. Então, assim, o caminho é certo. Eu sei que a Suzana já te fez uma proposta aqui, eu quero que ela fale no ar, e eu vou te fazer outra. No finalzinho da educação, a gente sempre sobe com um convidado falando uma história, contando uma história, ou com uma criança falando alguma coisa. Se você quiser enviar vídeos pra gente dos seus meninos com autorização, eu posso mandar para você autorização para os pais responsáveis assinarem. A gente coloca no finalzinho de cada programa nosso eles falando uma poesia, contando uma história. Nossa. Muito bacana. Eu acho que é uma forma de divulgar o trabalho e deles ficarem também animados. Né? Porque quem não anima em falar? Você também, a senhora também está convidadíssima para fazer isso. Gabriele, e você gosta de poesia? Amo. Eu acho que eu gosto mais de ter aquela coisa toda... Nossa, que lindo. Lembrar. E fica assim o resto do dia. Quem não consegue ler uma poesia e ficar feliz do resto do dia? Eu, pelo menos, sou assim. Perfeito. O que acontece com a gente, Suzana? Que a gente cresce e a gente ouve os adultos falarem assim, não gosto de poesia. E aí você vai se aprofundar e você acaba descobrindo que a pessoa não gosta porque a pessoa acha que não entende. Como se poesia fosse uma coisa que você tivesse que entender, né? Dessa forma como as pessoas dizem. O que você acha que acontece com a gente, que a gente vai se afastando da poesia? Eu acho que a pessoa vai crescendo, ela vai ficando racional demais. Né? A criança é espontânea, a criança aceita a fantasia com naturalidade, e o adulto ele vai ficando muito racional, e ele não aceita a linguagem da fantasia, da brincadeira, que é a linguagem da poesia. E a poesia não é para entender. Exato. É para incorporar, que nem diz o Manuel de Barros. Né? É para sentir. Então, assim, às vezes, e na escola, às vezes o professor, quando vai trabalhar a poesia, ele trabalha de uma forma que eu não acho legal. Ele pede que o aluno diga o que o poema quis dizer. Não. Como é que você vai dizer? Porque cada um sente de uma forma. Quando você lê um poema, o poema ele é para cada pessoa. Ele se dirige a você em particular. Ele se dirige a todos. Eu costumo dizer isso nas aulas, das oficinas de poesia. E a cada um em particular. Ele fala para a sua história pessoal. E não fala a minha história é diferente da Gabriele, é diferente da sua, de todos, de cada um que está aqui, de cada um que eu encontro, entendeu? Então, um poema, ele é múltiplo, ele significa para cada um uma coisa. Não dá para interpretar, cobrar em prova. Exato. Olha só. Pois é, eu também acho. Eu dos também alunos, acho. Pra gente conhecer, né? Mais pra gente Aí acaba conhecer, sendo que tira um ponto porque eu sei interpretar. Poema é coisa que a gente possa conhecer, a memória de alguém, vamos supor, memória de alguma pessoa também. Também. Sim, traz à tona várias coisas. Agora, eu estou no finalzinho do programa, infelizmente, e eu fiz uma promessa que vocês estavam conversando alguma coisa aqui, e a Suzana fez uma proposta para o Lequinho, de parceria. Como é que foi isso, Suzana? Conta aí. Sim. A gente tem lá agora, a Estação das Letras se transformou num instituto, né? E nesse instituto a gente está desenvolvendo alguns trabalhos com comunidades. Um deles é o Leitura Solidária, que a gente me interessou muito, Lequinho, também, o trabalho que vocês também fazem com idosos. Sim. E nós estamos com um trabalho, eu gostaria depois de conversar com você melhor, porque é uma faixa etária que quase ninguém se interessa e dá valor. Vai ser não importante. E achei maravilhoso. É verdade, foi difícil a gente conseguir, as pessoas de terceira idade, que também a gente fez uma oficina com eles, de formação, de formadores de contadores de história. E a gente se interagiu com eles, eles contaram história também para as crianças. Olha Não, só. isso é maravilhoso. Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Gente, eu vou ter que encerrar por aqui. Parabéns para vocês pelo trabalho. Nós já gravamos um programa aqui sobre idosos. Quero gravar mais. Vou chamar vocês para a gente conversar outras vezes, porque os projetos não param, né? Graças a Deus. Gabriele, parabéns também. Continue lendo muito. Depois quero ler os seus contos, quando estiverem prontos. Tá bom? Ok.
O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem nós temos encontro marcado às 9 horas da noite. Eu te espero até lá. Esse homem ou mulher está grávido de muita gente. Gente que sai pelos seus poros. Assim mostram, em figuras de barros, os índios do Novo México. O narrador, o que conta histórias, está todo brotado de pessoinhas. Eduardo Galeano.